12 leitos. A planta do hospital mostra 12 leitos. A enfermeira atendeu no 13º. Em março de 2020, no auge da primeira onda da pandemia, a enfermeira Lúcia trabalhou 16 horas seguidas na unidade ED respiratória do Hospital Delfina Aziz, em Manaus. Ela atendeu 43 pacientes naquele plantão. Fez anotações em 43 prontuários. Administrou medicação em 43 leitos diferentes. O problema: a unidade de terapia intensiva só tinha 42 leitos. Leitos de 1 a 12 em cada ala, 4 alas. 48 leitos no total. Mas o hospital estava operando com apenas 42 ativos durante a pandemia. Então, por que o prontuário do paciente do leito 13 existe? E por que a enfermeira Lúcia se lembra perfeitamente de ter estado lá? O que aconteceu naquela noite desafia a arquitetura, desafia registros oficiais e desafia a memória. Porque quando Lúcia voltou para verificar o paciente do leito 13 no dia seguinte, o leito não estava lá, nunca esteve. E segundo a planta do hospital, nunca poderia estar. Mas ela tem o prontuário, tem as anotações, tem a memória clara. E tem uma pergunta que assombra até hoje: se o leito 13 não existe, quem era o paciente que ela atendeu a noite toda? Essa história chegou até mim através da enfermeira Lúcia Mendes, profissional com 18 anos de experiência em terapia intensiva, especializada em cuidados respiratórios. Ela não é o tipo de pessoa que se confunde. Não é o tipo que comete erros de contagem ou se perde em corredores. Ela é metódica, precisa, confiável. O tipo de enfermeira que você quer cuidando de você quando está em estado crítico. Em março de 2020, quando a pandemia transformou Manaus num epicentro de crise, Lúcia estava na linha de frente. Plantões de 16 horas, sono interrompido, estresse extremo. Mas sempre profissional, sempre atenta. Sempre cuidadosa com cada paciente, cada prontuário, cada dose de medicação. Ela trabalhava na unidade de teiva respiratória, ala oeste, 3º andar do Hospital Delfina Aziz, conhecia cada centímetro daquela ala. 12 leitos dispostos em linha, numerados de 1 a 12. Cada leito com monitor, ventilador, bomba de infusão, configuração padrão. Sem variações, sem exceções. Na noite de 23 de março de 2020, Lúcia entrou para o plantão das 19 horas. A unidade de terapia intensiva estava em capacidade máxima. Todos os 12 leitos ocupados. Pacientes graves. Ventilação mecânica, sedados, a maioria idosos, alguns jovens, todos lutando para respirar. Ela fez a passagem de plantão com a enfermeira do turno anterior. Recebeu o relatório de cada paciente. Leito 1, homem, 62 anos, saturação baixa. Leito 2, mulher, 74 anos, quadro. Estável e assim por diante, até o leito 12. 12 pacientes, 12 leitos, tudo normal, tudo como deveria ser. Por volta das 22 horas, Lúcia estava fazendo a ronda de verificação, checando sinais vitais, ajustando medicações, anotando evoluções. Ela passou pelos leitos na sequência. 1, 2, 3, 4, até chegar ao 12, e então continuou andando. Por hábito, por rotina, e chegou ao leito 13, ela parou. Olhou para o número na placa acima da cama, 13, olhou para o paciente. Homem jovem, talvez 30 anos, entubado, sedado, monitor mostrando sinais vitais estáveis. Ela pensou quando colocaram esse leito aqui, mas não questionou, era pandemia. Estava exausta. Talvez tivessem expandido a unidade T e ela não tivesse percebido. Ela checou o monitor, anotou os dados. E continuou sua ronda. Durante a noite, Lúcia voltou ao leito 13 várias vezes. Meia-noite, ajustou o gotejamento do soro. 1 da manhã, checou saturação de oxigênio. 2 da manhã, virou o paciente para evitar escaras.
Ela fazia as mesmas anotações que fazia para todos os outros pacientes. Nome do paciente segundo a pulseira de identificação: Antônio Silva. 32 anos, Silveira de 19, entubado em 20 de março de 2020. Tudo normal, tudo protocolar. Por volta das 3 da manhã, ela percebeu algo estranho. O leito 13 estava no fim do corredor. Depois dele, havia uma parede. Sempre havia uma parede ali. Ela conhecia aquela ala perfeitamente. 12 leitos e depois a parede com a janela de emergência. Mas o leito 13 estava entre o leito 12 e a parede. Como se sempre tivesse estado ali. Como se o espaço tivesse se expandido para acomodá-lo. Ela parou e olhou com atenção. A geometria parecia errada, o corredor parecia mais longo do que deveria. Mas ela estava exausta. 16 horas de plantão durante pandemia fazem coisas com a percepção. Ela voltou ao posto de enfermagem, continuou seu trabalho. Tentou ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Às 5 da manhã, o médico plantonista, Dr. Rodrigo, fez a ronda matinal. Lúcia o acompanhou, apresentando cada paciente. Leito 1, Senhor José, 62 anos. Saturação melhorou para 92%, ela foi passando por todos. Quando chegaram ao leito 12, ela continuou. Leito 13, Antônio Silva, 32 anos. Quadro estável. Dr. Rodrigo a interrompeu. Leito 13. Não temos leito 13 aqui, Lúcia apontou. Está ali, no fim do corredor. O médico olhou, franziu a testa. Lúcia, ali a parede só. Temos 12 leitos nesta ala, mas, doutor, eu estive lá a noite toda, tem um paciente. Antônio Silva está entubado, sedado, sinais estáveis. Ele olhou para ela com preocupação. Você está trabalhando há quantas horas seguidas? 16. Mas eu não estou confusa. O leito está ali. Dr. Rodrigo caminhou até o fim do corredor. Passou pelo leito 12 e parou na parede. Olhou para trás. Lúcia. Aqui é o fim da ala. Não tem nada além dessa parede. Ela correu até lá e viu a parede sólida. Com a janela de emergência, nenhum leito, nenhum paciente, nenhum monitor. Apenas a parede que sempre esteve ali. Ela olhou para as próprias mãos. Ainda seguravam a prancheta com anotações. Abriu e ali estava leito 13 menos Antônio Silva. 32 anos menos 03. Saturação 94%, FC 78, PA 120, 80 avos. Anotações dela. Em sua caligrafia, sobre um leito que não existia, Dr. Rodrigo sugeriu que ela descansasse, que estava exausta, que talvez tivesse confundido alas, que talvez tivesse anotado dados de outro. Paciente no lugar errado. Mas Lúcia sabia o que tinha visto. Tinha estado naquele leito a noite toda. Tinha tocado o paciente, tinha ajustado equipamentos. Tinha lido o nome na pulseira. Antônio Silva, 32 anos. Ela foi até o sistema informatizado, procurou pelo nome. Antônio Silva, internado em 20 de março, não havia registro. Procurou por pacientes de 32 anos na unidade de terapia intensiva respiratória. Não havia ninguém com essa idade. Verificou a lista de pacientes ativos. 42. Pacientes. Leitos 1 a 12 nas 4 alas. Nenhum leito 13. Ela sentou, tremendo. 2 possibilidades. Ou estava tendo um colapso mental por exaustão, ou algo impossível tinha acontecido, e então ela se lembrou, tinha o prontuário. Tinha anotado tudo. Se o prontuário existia fisicamente, em papel, então não era alucinação. Ela foi até o arquivo de prontuários, procurou e encontrou. Uma ficha física, leito 13 menos Antônio Silva. Com todas as anotações dela, horárias, detalhadas, reais, mas, segundo o hospital, aquele leito nunca existiu. Lúcia não foi para casa após o plantão, ficou, precisava entender.
Ela procurou a supervisora de enfermagem, Dona Helena, veterana com 30 anos de hospital. Mostrou as anotações. Mostrou o prontuário físico do leito 13. Dona Helena olhou o papel com atenção. Lúcia, isso é sua caligrafia. Sim, e você lembra de ter escrito? Perfeitamente, lembro de cada visita ao leito. Lembro do paciente. Lembro de ter virado ele às 2 da manhã, Dona. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que fez o sangue de Lúcia gelar. Em 1997, quando eu era jovem, trabalhei nesta mesma ala. Na época, era enfermaria comum, não unidade de terapia intensiva, e havia 13 leitos. O leito 13 ficava exatamente onde você disse, no fim do corredor, entre o leito 12 e a parede. Mas como? A parede está ali, está agora, mas não estava sempre. Em 97, houve um incêndio, pequeno, contido rapidamente. Mas o leito 13 foi danificado. E quando fizeram a reforma, decidiram não reconstruir, reduziram para 12 leitos por ala. Construíram a parede mais à frente, engolindo o espaço onde o leito 13 ficava, e o paciente. Havia alguém no leito 13 quando aconteceu o incêndio. Dona Helena hesitou. Havia um homem jovem, pneumonia. Ele não sobreviveu. Lúcia pediu acesso aos arquivos de 1997. Dona Helena levou até o porão do hospital, onde ficavam documentos antigos. Eles procuraram por horas e encontraram. Relatório de incidente, incêndio na Enfermaria Oeste, 3º andar. DT7 origem, sobrecarga elétrica no leito 13, uma vítima fatal, Antônio da Silva, 32 anos, pneumonia bacteriana. Óbito por inalação de fumaça. Lúcia leu o nome 3 vezes. Antônio da Silva, 32 anos. O mesmo nome que tinha visto na pulseira de identificação do paciente do leito 13, 23 anos atrás. Ela mostrou o documento à Dona Helena. É o mesmo homem. Parece ser, mas como eu atendi ele ontem? Ele estava vivo, entubado, com seu VD, ou você atendeu uma memória? Às vezes, lugares guardam ecos, especialmente hospitais. Especialmente lugares onde pessoas morreram. Lúcia não acreditava em fantasmas. Era enfermeira. Trabalhava com fatos, com ciência, com protocolos. Mas tinha o prontuário, tinha as anotações. Tinha a memória clara de ter tocado aquele paciente, de ter virado ele. De ter sentido o corpo sólido, real, vivo. Preciso verificar. Uma coisa, Lúcia disse e voltou para a ala. Lúcia ficou parada no fim do corredor. No espaço entre o leito 12 e a parede. Mediu com os passos 3 metros. Espaço suficiente para um leito, mas vazio, só parede. Ela encostou a mão na parede fria, sólida, real, e então percebeu a pintura. A parede era pintada de verde claro, como o resto da ala, mas havia um retângulo. Mais claro, como se algo tivesse estado ali protegendo a tinta, do tamanho exato de uma cabeceira de leito. Ela passou a mão pela diferença de tonalidade e sentiu uma vibração sutil como eletricidade estática, ou como um pulso, como se a parede respirasse. Ela tirou a mão rapidamente e então ouviu um bip fraco, abafado, vindo de dentro da parede. O som de um monitor cardíaco. Ela colou o ouvido na parede e ouviu claramente bip regular, 78 batimentos por minuto. Exatamente o que ela tinha anotado para o paciente Antônio Silva às 3 da manhã, vindo de dentro de uma parede sólida, de um espaço que não existia mais, mas que de alguma forma ainda existia. Sobreposto o culto vivo, Lúcia voltou naquela noite, plantão das 19 às 7 da manhã. Ela precisava saber se o leito 13 apareceria de novo, se o paciente voltaria. Se tinha sido real ou apenas um evento único, impossível, inexplicável,
Ela fez a ronda normal, leitos 1 a 12. Todos os pacientes presentes, todos monitorados, tudo normal. Por volta das 22 horas, ela caminhou até o fim do corredor, passou pelo leito 12 e parou na parede. Estava ali sólida, como deveria estar. Ela esperou 00:30, 1 da manhã. 2 da manhã, nada mudava. A parede permanecia. Às 3 da manhã, exatamente o horário em que tinha virado o paciente Antônio Silva na noite anterior, ela sentiu a vibração mais forte agora. A parede tremeu levemente. E então, por um segundo, ela viu uma sobreposição. A parede ainda estava lá, mas através dela, translúcida, havia o leito e o paciente. Antônio Silva, deitado, entubado, monitor ao lado mostrando sinais vitais. Ela piscou, a visão desapareceu. Só a parede. Mas ela tinha visto. Por um segundo, os dois espaços tinham coexistido. O presente e o passado. A parede e o leito, sobreposto como fotografias duplas. Lúcia tomou uma decisão. Na próxima noite, às 3 da manhã, ela ia tentar atravessar. Se o espaço se sobrepunha, talvez fosse possível passar de um para o outro, entrar no leito 13, verificar o paciente de perto, entender o que estava acontecendo. Era loucura, ela sabia, mas precisava. No dia seguinte, 25 de março, ela voltou para o plantão, esperou 22 horas, 00:00, 1 da manhã. 2 da manhã. Às 2h55, ela se posicionou na frente da parede. Colocou a palma da mão contra a superfície fria. Esperou 3 da manhã. A vibração começou, a parede tremeu. E então ela viu novamente a sobreposição. O leito aparecendo através da parede. O paciente, o monitor. Tudo translúcido, mas presente. Ela empurrou. Sua mão atravessou a parede. Não quebrou, apenas passou através, como atravessar água. Resistência mínima. Do outro lado, ela sentiu algo sólido. A grade do leito, ela puxou a mão de volta. Estava inteira, normal, sem ferimentos. Seu coração batia descontroladamente. Era possível atravessar. Ela respirou fundo e entrou. Atravessou a parede como se atravessasse uma cortina. Sentiu a resistência. A temperatura mudou. Ficou mais quente, o ar mais pesado. Cheiro de fumaça. Não apenas uma memória de fumaça. Do outro lado, ela estava no leito 13, real, sólido, o paciente à sua frente. Antônio Silva, ela olhou ao redor. A ala parecia diferente. Mais antiga. Equipamentos de 1997, monitores antigos, camas de modelo velho e estava vazia. Todos os outros leitos vazios. Apenas o leito 13 ocupado. Ela se aproximou do paciente, checou o monitor. Os sinais vitais eram os mesmos que ela tinha notado. Ela olhou para a pulseira de identificação. A Antônio da Silva, 32 anos. Internação 15 de novembro de 1997. 3 dias antes do incêndio. Ela estava no passado. Ou numa memória do passado. Ou em algum espaço que guardava o passado preservado. Ela precisava sair voltar antes que. Antes que o quê? Ela não sabia. Apenas sentia perigo. Ela se virou para voltar à parede e viu o fogo, pequeno, começando na tomada perto do leito, faíscas, fumaça. Era 18 de novembro de 1997. E o incêndio estava começando. Exatamente como o relatório descrevia. E ela estava presa ali. Lúcia correu para a parede, tentou atravessar de volta. Mas não conseguiu. A parede estava sólida agora, presa, o fogo crescia, subindo pela cortina ao lado do leito. Fumaça começando a preencher o espaço. Antônio Silva ainda estava inconsciente, sedado, sem saber que estava prestes a morrer. Sem saber que já tinha morrido.
23 anos atrás. Lúcia olhou para o paciente, para o fogo e entendeu. Ela não estava ali por acidente. Estava ali porque precisava estar. Porque desta vez, alguém que sabia o que ia acontecer estava presente. Alguém que poderia mudar. Ela correu para o leito, desligou o ventilador, puxou o tubo endotraqueal. Antônio tossiu, acordando da sedação. Olhos arregalados, confuso, ela o segurou pelos ombros. Você precisa sair daqui? Agora consegue andar. Ele mal conseguia processar, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto, ele assentiu. Ela o ajudou a levantar. O fogo já tomava metade do leito, a fumaça ficando densa. Ela o arrastou em direção à porta. Mas a porta estava trancada, claro. No relatório dizia que a porta tinha travado durante o incêndio. Por isso ele não conseguiu sair. Lúcia olhou ao redor desesperada. A janela de emergência. Ela correu até ela. Quebrou o vidro com uma cadeira. Ajudou Antônio a passar. Ele saiu para o corredor exterior seguro vivo. Ela ia-se-agulou quando sentiu a parede vibrando de novo. A sobreposição temporal estava se desfazendo. O espaço do leito 13 voltando para seu estado de memória, sumindo se ela não saísse agora. Ficaria presa para sempre em 1997. Ou pior, deixaria de existir quando a memória se fechasse. Ela pulou pela janela quebrada. Caiu no corredor e olhou para trás. A janela estava intacta, sem quebra. A parede sólida, o leito 13 desaparecido. Ela estava de volta a 2020. Ela respirou fundo, olhou ao redor. Estava sozinha no corredor. 3h15 da manhã. Ela voltou para dentro da ala pela porta normal. Tudo estava como deveria. 12 leitos, parede no fim, nenhum leito 13. Mas algo tinha mudado. Ela foi até o arquivo, procurou o relatório de 1997, encontrou incêndio na enfermaria oeste, 3º andar. Deite a Seven Origem, sobrecarga elétrica no leito 13, vítimas fatais, nenhuma. Paciente Antônio da Silva evacuado a tempo, nenhuma vítima fatal. O relatório tinha mudado. Ou sempre foi assim, ou ela tinha mudado. Ela não sabia. Mas o que era real, o que era memória. O que era tempo linear e o que era tempo circular, Lúcia procurou. Antônio da Silva, 32 anos em 1997. 55 anos em 2020. Se ele tinha sobrevivido, deveria estar vivo, ela encontrou. Antônio da Silva, aposentado, morava em Manaus. Ela foi até a casa dele e tocou a campainha. Um homem idoso atendeu. Cabelos grisalhos, rugas, mas os mesmos olhos que ela tinha visto no leito. Senhor Antônio da Silva. Sim? O senhor esteve internado em 1997. No Hospital Delfina Aziz, ele ficou pálido. Como você sabe disso? Eu trabalhei lá. Estou verificando registros antigos. Aquele hospital quase me matou. Houve um incêndio. Eu estava sedado. Não deveria ter acordado. Mas alguém me acordou, uma enfermeira. Ela me tirou de lá, salvou minha vida. O senhor lembra do rosto dela. Lembro perfeitamente. Nunca esqueci. Era você. Lúcia sentiu as pernas fraquearem. Não é possível. Eu tinha 8 anos em 1997 e, no entanto, era você. Exatamente como está agora. Mesma idade, mesmo rosto, eu nunca entendi. Mas sei o que vi. Era você. Ele pegou algo de dentro de casa. Uma fotografia antiga de 1997. Tirada por um médico logo após o incêndio. Mostrava Antônio sendo retirado do hospital. E ao lado dele, segurando o seu braço, estava Lúcia com 40 anos. Usando o uniforme de enfermeira de 2020. Na fotografia de 1997,
Lúcia guardou uma cópia da fotografia. Não mostrou para ninguém como explicaria que tinha viajado no tempo, que tinha salvado um homem 23 anos antes de nascer a carreira dela, que um leito fantasma tinha puxado para o passado para corrigir uma morte. Ela continuou trabalhando no Hospital Delfina Aziz, continuou fazendo plantões na unidade téteva respiratória, ala oeste, 3º andar. Passou pelo fim do corredor centenas de vezes. A parede sempre estava sólida, real, mas às vezes, às 3 da manhã, ela ainda sentia a vibração e ainda ouvia o monitor cardíaco bip, 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 vindo de dentro da parede, vindo de um espaço que não existe mais, mas que de alguma forma nunca deixou de existir, apenas esperando pelo momento certo, pela pessoa certa, para consertar o que deu errado. Hoje, Lúcia tem 43 anos, trabalha no mesmo hospital, mesma ala, mas nunca mais tentou atravessar a parede. Nunca mais. Entrou no leito 13, aprendeu sua lição. Alguns lugares existem fora do tempo. Alguns pacientes precisam ser atendidos mesmo depois de mortos. Algumas enfermeiras são chamadas para plantões que acontecem em 2 épocas simultaneamente. E às vezes, salvar uma vida significa desafiar tudo que você sabe sobre realidade, tempo e possibilidade. Antônio da Silva ainda está vivo. Tem 3 filhos, 7 netos. Uma vida inteira que não teria acontecido se Lúcia não tivesse atendido no leito que não existe. Ela salvou um homem 23 anos antes de poder salvá-lo e o hospital guardou esse segredo na parede, no espaço entre o leito 12 e a janela de emergência, onde o leito 13 ainda existe, esperando pela próxima enfermeira, pelo próximo paciente, pelo próximo momento em que o passado e o presente precisarem se encontrar. Se você trabalha em hospital, você sabe que alguns lugares não fazem sentido. Corredores que deveriam ser mais curtos. Salas que parecem mudar de tamanho, leitos que você jura que estavam lá ontem, mas não estão hoje. E às vezes, você atende pacientes que não deveriam estar ali, que não constam no sistema, que desaparecem antes da alta. Então eu preciso que você faça algo. Se você é médico, enfermeiro, profissional de saúde e já atendeu em um lugar que não deveria existir, conta nos comentários. Porque essas histórias precisam ser lembradas. Se inscreva no Plantão da Madrugada e ative o sininho para não perder os relatos que só quem trabalha em hospital conhece. Dá um like se essa história te fez pensar sobre espaços impossíveis e tempo não linear. E me conta, se você pudesse voltar no tempo para salvar um paciente, você atravessaria a parede? Comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo plantão.